Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos ao programa Logística em Foco. Hoje nós vamos falar para vocês sobre consultoria em logística, consultoria em supply chain. Nós estamos com o Eduardo Oliveira, que é diretor executivo, diretor de projetos da Excelis Consultoria. Eduardo, muito obrigado por estar participando do programa. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite e estou muito feliz aqui de estar com você para trocar um pouquinho de ideia de logística contigo. Não, legal. E o objetivo do programa é trazer o máximo de informações possível para o setor logístico, né? Para a gente trocar experiências com os profissionais para que eles possam cada vez mais utilizar essas experiências dentro da operação deles, dentro do trabalho deles. Eduardo, acho que uma coisa que todo mundo quer saber sempre, né? Então, com esse problema político, econômico que nós estamos, como é que está o mercado de consultoria em logística hoje em função dessa crise econômica? Bom, Anderson, na verdade, esse cenário de crise ele acaba favorecendo a consultoria, principalmente aquelas consultorias que trabalham com foco em redução de custo, né? Redução de custo e também que trabalham com aumento de produtividade, enfim, otimização de recursos, né? E a nossa consultoria, a Excelis, ela tem esse foco e também ela trabalha muito na questão de ser remunerada através do trabalho, do resultado que ela gera, o que a gente chama de success fee, né? Ou de taxa de sucesso, né? Então esse modelo é um modelo que para o cenário atual ele é um modelo bastante interessante. A gente sabe que as consultorias são caras, né? Então, principalmente quando a gente está falando de empresas multinacionais, na área de consultoria são bem caras, né? Então, acho que esse modelo é bem interessante. Exatamente, exatamente. Acho que... E assim, o caro é relativo, né? Estou falando no caso desse modelo, né? Se você gera um resultado bastante grande, então isso não vai ser caro, né? O caro é quando você cobra antes de fazer, né? Exatamente. Quando é fixo, exatamente. Uma coisa interessante, Eduardo, eu vejo muito nesse mercado, eu vejo as empresas têm muito dúvidas. Existem vários modelos, né? Mas muitas empresas e muitos profissionais têm muita dúvida sobre contratar uma consultoria ou não. Às vezes, eu já vi casos de uma empresa de consultoria conseguir mostrar um resultado e um resultado efetivo e a empresa ficar com dúvidas. Quais são as dicas que você dá para as empresas que têm qualquer tipo de dúvida para contratar uma consultoria? O que ele tem que tomar cuidado para se contratar uma consultoria hoje? Bom, então, a nossa recomendação é que as empresas elas verifiquem principalmente a experiência e os resultados que essa consultoria carrega no currículo, né? E também ela tem que entender se as competências daquela consultoria elas são adequadas para aquele problema que a empresa quer resolver, né? O que acontece muito no mercado, às vezes, você contrata uma empresa, mas ela não tem aquela especialidade para resolver o problema que você está contratando. Então isso é ruim porque ou você acaba tendo um processo frustrante, né, pro lado da contratada e também pelo lado da consultoria, ou isso leva um tempo demasiado para se fazer essa adequação, né? Então esse conhecimento prévio do histórico, da competência, né, é muito importante. Por exemplo, a nossa consultoria ela tem uma experiência muito grande. Os profissionais a maioria deles acabaram vindo do mundo corporativo, né? Então já tem experiências em grandes multinacionais, etc. E tem uma diversidade muito grande de competências, né? E uma fortaleza importante que a gente carrega também é a capacidade de implementação. Então, hoje cada vez mais as consultorias, as empresas, na verdade, as contratantes estão solicitando que a consultoria não somente fique no papel de fazer a gestão, de fazer o diagnóstico, mas também de fazer a implementação daquilo que ele propõe. E quais são as principais competências hoje que vocês atuam? A Excelis hoje ela tem um foco bastante grande em supply chain, né, em processos e desenvolvimento de supply chain, mas também trabalha em go-to-marketing, né,
e também na parte de ferramentas de otimização. Porque o que você falou acho que é interessante, a gente vê muito no mercado, e acho que para todas as atividades, não só como logística, como qualquer uma outra, algum segmento da economia, né, é uma empresa que faz, por exemplo, como na área de logística, né, uma empresa de transportes, que é especializada em transportes, mas ela tem aí mais uma seleção de atividades aí que não é da especialidade dela, que é armazenagem, que é às vezes um trabalho de in-house e até consultoria. Né? E ele tenta fazer tudo, mas ele é especializado em transportes. Então, quando ele quer entrar no mercado como um todo, ele acaba tendo algum tipo de problema porque ele não é especializado. Acho que isso é muito interessante, né? Se você focar ali, tudo bem, você pode até crescer, fazer com que a empresa cuide de área fiscal, tributária, né, financeira e mais algumas outras coisas, mas precisa se estruturar para isso e montar, né, algumas divisões dentro da empresa. Acho que isso é muito importante. E aí, muitos erros vêm através disso. Uma grande consultoria, uma boa consultoria em gestão fiscal, em tributário, que acaba às vezes querendo fazer uma consultoria em supply chain, que aí sim começa a ter algumas dificuldades, né, pela falta de foco. Hoje, na verdade, todos esses elementos eles estão um pouco misturados, né? Você vai falar, por exemplo, de logística, então vamos fazer um trabalho de desenho de malha logística, por exemplo, né? Então, você além das questões de otimização de transporte, otimização do custo de armazenagem, você também tem que levar em consideração os benefícios fiscais, porque o Brasil hoje ele tem esse elemento que é um elemento bastante significativo. Os Brasis, né? Exatamente. Nós temos mais de um Brasil aqui dentro. Mais de um, é verdade. Então essa variável ela é importante também. Então, mas você tem razão. Não adianta você ter uma consultoria e atuar numa área que você não tem a competência adequada para resolver aquele problema, porque o consultor uma das grandes funções de um consultor ele entender o problema, né, fazer uma análise do problema e sugerir uma solução para isso, né? Então, se você não tem a experiência e não tem a competência para poder entender o problema e resolver e sugerir uma solução, você realmente pode ter problema com a contratação. Eu sempre ouvi, né, se estiver errado você me corrija, né, mas no passado era assim, eu lembro muito quando se falava em consultoria, então o principal perfil de um consultor era não ter cabelo ou ter cabelo branco, né? Eu sou da época logística ainda, né, que a gente chamava pallet de mesa. E a principal, o que você acha disso? Você acha que isso a gente sabe que cada vez mais estão saindo jovens com mais informação, bem mais capacitados, mas isso é uma realidade ainda? Eu acho que é uma mescla, assim como o time de futebol, né? Tem aquelas pessoas que têm mais experiência e aquelas pessoas mais novas. Acho que essa mescla para mim, a fórmula que funciona melhor. Então, na nossa consultoria, nós temos pessoas com experiência, né, que veio do mercado, mas também temos pessoas muito jovens, que estão saindo das universidades, né, porque essas pessoas que saem da universidade são pessoas também que não têm uma visão viciada, às vezes, do mundo que a gente já viveu, né? E também eles têm muita energia. Está no auge da energia, né? Exatamente, no auge da energia. Energia, criação. Exatamente. E também o papel da consultoria, além, obviamente, do negócio, de gerar lucratividade, a consultoria também tem um papel fundamental na sociedade, né? Então, esse trabalho com os mais jovens, ele é importante para fazer um treinamento de conhecimento. Então, a consultoria ela é uma escola bastante interessante para os jovens que estão se formando, para aquelas pessoas que querem ganhar mais conhecimento. Antes o modelo de trainee das grandes empresas, né? O modelo de trainee das grandes empresas que funciona, a gente já viu que funciona muito bem. Né? Exatamente. E tem modelos muito bons aí no mercado. Na área de logística, Eduardo, e transportes, né? Quais são hoje, né, dos projetos que vocês têm feito aí nos últimos anos, quais são as principais solicitações aí, né? A gente sabe, claro, no final das contas, tudo converge em custos, né? Mas, claro, para você chegar ao custo, você tem que entender algum tipo de processo que não está funcionando por qualquer motivo que seja. Mas quais são as principais solicitações da área hoje para um projeto de consultoria logística? No nosso caso, né, a Excelis ela tem fechado bons contratos com empresas para trabalhar a questão de diagnóstico de supply chain. Então, para redução de custo na cadeia de supply chain. Na cadeia como um todo. Né?
esse tem sido vamos dizer assim, a principal solicitação que a gente tem recebido do mercado. Mas também tem empresas que nos solicitam para fazer revisões de processo, né? Revisões de processo e também estamos recebendo algumas empresas que querem implementar uma central de monitoramento e otimização de transporte. Então a Excelis, hoje ela já tem uma central que fica em Belo Horizonte e nós estamos estudando de implementar uma segunda unidade aqui em Campinas, né? Então essas solicitações, obviamente, elas têm a ver com custo, mas algumas delas também têm a ver com melhoria do processo, né? As empresas hoje, elas estão, muitas estão adquirindo outras empresas, estão fazendo processos de fusões, algumas multinacionais estão em processos de globalização e tudo isso necessita de revisões organizacionais, revisão de processos e as consultorias têm ajudado muito nesse modelo. Alda, a gente vai parar um pouquinho para o nosso próximo bloco e a gente vai falar sobre transportes. Até já. Não perca esta grande oportunidade de gerar negócios. Confira os maiores eventos que serão realizados em 2016 pela Adelson Eventos. De 21 a 24 de julho, 13ª FEICAD, Feira do Imóvel, Construção, Condomínios, Arquitetura e Decoração. De 18 a 21 de agosto, Feira de Noivas e Festas de Jundiaí e Região, Beleza, Estética, Show Hair. De 16 a 18 de setembro, Feira Educando, escolas, faculdades, universidades, serviços e produtos para a educação. De 26 a 28 de outubro, 6ª edição Brasil Log, Feira Internacional de Logística. Reserve já o seu estande, diretoria@delsoneventos.com.br 7750-2060. Realização e organização Adelson Eventos. Estamos de volta com o programa Logística em Foco. Eduardo, com relação a transportes, a gente sabe que no Brasil, hoje, né, a gente pega principalmente as grandes transportadoras, né, a gente ainda tem aquela figura do dono, que era ali um motorista de caminhão que trabalhava e foi ganhando contratos, foi tendo sucesso, né, e hoje ele tem aí uma frota de 1.000, 2.000, às vezes até 3.000 caminhões. Eles cresceram de certa forma, né, numa época de pujança do Brasil, de forma um pouco desordenada. E a gente sabe que esse tipo de empresa precisa bastante de consultorias, né? Eu falo muito que consultoria, na minha empresa a gente contrata muitas consultorias, porque nossa atividade, enfim, nossa especialidade é aquela. Tudo que está fora daquilo a gente precisa pedir ajuda, né, para nos ajudar a ser mais efetivos, com custo melhor e melhorar os nosso serviço, nossa prestação de serviço e nossa organização. Como é que eu trabalho nesse tipo de empresa? Eles precisam bastante, mas tem toda uma questão cultural, né? Você colocar às vezes na cabeça daquela pessoa que você pode fazer melhor, que você pode fazer diferente, ele está acostumado a fazer sempre a mesma coisa. Como é que vocês lidam com isso? Bom, Anderson, o que acontece? Esse tipo de companhia, às vezes, eles se preocupam um pouco com a questão do custo de uma consultoria, né? E o modelo tradicional que está na cabeça das pessoas é você contratar e pagar um valor alto, né, pelo serviço que vai ser realizado. E para começar pagando alto por algo que ainda não começou, né? Algo que que você não vai ver o resultado, ou que pode se materializar ou não o resultado, né? Então acho que essa é a preocupação maior dessas empresas e talvez até um pouco também pela falta do conhecimento do que a consultoria pode proporcionar de benefício para a empresa deles, né? No nosso caso, a gente tem, acho que a abordagem também é importante, né? Como você vai e faz a apresentação da sua empresa, mostrando o valor que você pode gerar, o resultado que você pode trazer para aquela empresa. Então, a gente tem verificado que essas empresas, elas têm
procurado as consultorias, né? Não posso responder por todas, mas algumas têm procurado, né? Seja uma consultoria menor, né? Ou alguma consultoria mais específica para uma questão que eles querem estar tratando. São consultores autônomos, independentes, mas que prestam bastante serviço para esse tipo de... Que acabam entrando basicamente como um funcionário, né? Mas ali basicamente para resolver algum tipo de problema como consultor. Contratar uma grande consultoria, algumas fazem, mas geralmente são as maiores empresas de transporte, quando já são mais estruturadas, né? Aquela empresa que começou, mas ainda não tem aí não está muito bem estruturada, essa eu concordo que ainda tem um pouco de receio do trabalho. Né? Eu tenho alguns colegas, tive algumas experiências, informações, né, de colegas que fizeram boas consultorias, né? Então mudaram bem os processos foram muito bem implementados, então eles tinham ali alguns problemas nos seus processos aí de logística como um todo, então foi uma boa consultoria lá e fez um belo trabalho de mudança, né, processual. Né? E depois o negócio acabou não dando certo, né? E aí você vai conversar com as pessoas, o que faltou ali no final foi o treinamento, né? Porque você está ali num processo padrão que você já faz há 5, 6, 7 anos, né? E vai uma consultoria e mostra que aquele trabalho pode ser feito melhor, né? De uma forma melhor, e muda o processo. As pessoas precisam bem treinadas e bem orientadas para isso também, né? Então acho que o final da consultoria como um todo é a manutenção, né, dos processos. E aí sim, é treinar, orientar e às vezes mudar a cultura, né, até a cultura organizacional da empresa. Isso eu acho que é um desafio muito grande. O tema é assim, um ponto que é fundamental, né? Isso não é só para a consultoria, mas falando de projetos, né? E projetos é um dos nossos é o nosso negócio. Não adianta você simplesmente ter uma boa ideia ou ter um grande projeto. Se você não implementá-lo bem, todo projeto pode ir por água abaixo ou você não vai lembrar daquele projeto, né? O sucesso ele vem em todo o caminho, né? Desde a concepção dele e até o final na implementação. E a implementação passa por isso que você está comentando, ou seja, também de ter as pessoas treinadas para poder executar aquilo que foi implementado, né? Isso é extremamente importante e é um ponto fundamental da... Eu vou lembrar um pouquinho do passado, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos e um projeto gigante, né, de uma grande indústria, uma das maiores indústrias do mundo, que tinham 4.000 pessoas envolvidas, né, no projeto, que era o projeto Harmonia, né? Acho que o nome do projeto a gente pode falar, mas eram mais de 4.000 pessoas envolvidas e eu me recordo como se fosse hoje, né? Primeiro, muitas horas, né, milhares de horas de trabalho e depois milhares de horas de treinamento, né, que foi feito. Acho que foi um projeto de bastante sucesso, mas se não fosse esse trabalho e depois sim a estabilização dos processos e a colocação na cabeça de todas as pessoas ali, que o processo inteiro mudou, né, e deu muito certo, né? Aquilo que a gente está falando, isso é interessante, né? Mas muito trabalho, né? Sim, deu bastante trabalho. 4.000 pessoas num projeto aqui no Brasil é muita gente. Exatamente. Precisa de muito planejamento, muita dedicação das pessoas e também uma organização muito forte da execução das atividades, né? Fala pra gente aí de alguns cases de sucesso aí, de um ou mais cases de sucesso que vocês tiveram aí. Isso acho que é importante para as pessoas entenderem um pouco mais qual é o resultado que uma consultoria pode chegar. Bom, a Excelis tem diversos cases, né? Ultimamente nós temos feito muito trabalho da execução de biddings de transportes, por exemplo, né? Para as empresas, elas solicitam que a gente suporte, faça toda a estruturação de RFP, de RFI, RFP e também algumas até solicitam que nós façamos as negociações com os fornecedores, né? Outras não, outras a gente só faz o trabalho de suporte, mas esses projetos têm gerado bastante resultado, da ordem de 20% de redução no custo, né? Que a gente chama de cost saving.
Somente no primeiro momento, né? No momento da contratação você já tem exatamente, fazendo o bid de imediato e melhorando, mudando o modelo de contratação, às vezes, né? Você também faz alguma otimização no processo e o resultado geral, final, ele acaba dando 20 e às vezes até um pouco mais, né? Esse são casos de sucesso. Outros casos que a gente tem feito e tem dado bastante certo também são os nossos trabalhos de desenho de malha logística, né? Onde as empresas... Desenhar malha logística no Brasil é fácil, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mas a gente tem exatamente feito aquilo que eu comentei no início da nossa conversa, ou seja, a gente pega todas as variáveis, não só as variáveis de custo e otimização, mas também agregando elementos de benefícios fiscais, e o resultado final tem sido muito interessante, né? Eu falei que é fácil, né? Você desenhar uma malha logística no estado de Minas Gerais é bem tranquilo, né? Um estado extremamente longo, com estradas bem precárias, com cidades muito pequenas e com uma distância muito grande entre cidades, né? Então, desenhar uma malha logística para uma empresa, para a realização do transporte de uma empresa, é algo extremamente complicado. É complexo. A gente muitas vezes tem na cabeça só o modelo, o estado de São Paulo, né? Só quando a gente sai do estado de São Paulo ou das grandes capitais, a gente realmente tem, em termos de infraestrutura, muito para evoluir no Brasil. Temos também modelos de construção, né, desenvolvimento de centrais de tráfego, né? As empresas cada vez mais elas estão fazendo revisão dos seus processos e dentro dessa revisão o desenvolvimento de centrais de monitoramento e otimização de transportes. Então, como eu comentei também, a Excelis ela provê esse serviço, né? Porque ela já tem uma central e ela provê esse serviço para algumas empresas. A gente vê que BID hoje, né? Eu contrato BID, eu sou contratado através de BIDs hoje e falta muita informação às vezes, né? E quando falta informação, as empresas elas têm que ter algum tipo de garantia. Então ela acaba balizando ali o preço às vezes um pouquinho para mais, né? Fala, essa informação eu não tenho, às vezes a empresa também não tem essa informação para passar, né? Na realidade ela não conseguiu, né? Vocês ali através de um trabalho vocês conseguem montar isso de forma estruturada, né? E isso é um grande problema. Né? Informação realmente a gente tem feito vários trabalhos, né? Ela realmente, algumas empresas são mais estruturadas e conseguem prover informação de uma maneira mais fácil, mais estruturada. Mas a maioria nós temos que fazer um trabalho prévio vamos dizer assim, de montagem das informações de vários sistemas. Às vezes os sistemas são uma simples planilha, né? Então você tem que fazer a conciliação de várias planilhas, juntar isso tudo para poder filtrar e ter um resultado que seja o resultado que você precisa para a realização do teu trabalho. Então a informação realmente é muito crítico, né? E informação tem que ser precisa, né? Porque se você trabalhar com informação que não é precisa, o teu resultado final também não vai ser preciso, né? E acho que para a gente finalizar, Eduardo, fala para a gente dos principais benefícios de se contratar uma consultoria, a visão de vocês. Anderson, eu acredito que são vários, né? Eu posso citar, por exemplo, a experiência, a competência de profissionais da consultoria, né? A disponibilidade do recurso que a empresa contratante pode ter para poder realizar um trabalho que ela necessita. Às vezes a empresa ela não tem mão de obra, não tem recursos para a realização de um determinado projeto. Então a gente entra com a disponibilidade de capital humano, né? De conhecimento, né? A nossa visão é uma visão não viciada dentro da companhia. Então a gente está isento de todo o ambiente político, de todo o ambiente que as organizações vivem. E especialmente, que é uma das fortalezas da Excelis, a nossa capacidade de implementação. Então a consultoria também ela provê toda a gestão de projeto para você poder implementar um determinado projeto. Então essa capacidade de implantação ela é também um dos benefícios que as empresas contratantes podem conseguir contratando uma consultoria. Legal, Eduardo. Felizmente nosso tempo é curto, né? Mas de novo, muito obrigado por ter participado aqui conosco e espero que você possa voltar uma próxima vez, porque eu acho que a gente consegue falar bastante ainda sobre consultoria, né? Obrigado, Anderson. Eu que agradeço o convite
e com certeza eu vou voltar ou alguém da consultoria que nos represente também poderá vir fazer uma visita para você. Legal, obrigado. Obrigado. Estamos finalizando mais um programa Logística em Foco. Lembramos que o nosso programa inédito vai ao ar no canal 25, transmitido pela NET Jundiaí, todas as quartas às 22 horas. E para quem perdeu qualquer um dos nossos programas, nós temos o nosso canal no YouTube, que é o programa Logística em Foco. Muito obrigado por ter estado conosco. Nos vemos no próximo programa.